Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo desacelerou. O mundo ao seu redor continua girando, mas algo dentro de você pede pausa. Não uma pausa qualquer. Uma pausa que silencia os pensamentos, que dissolve os ruídos do dia e abre espaço para algo mais sutil, algo que vem do fundo. Talvez você esteja aqui porque sente que algo está fora de lugar. Talvez não consiga nomear o que é, mas sente um vazio leve que se arrasta há dias, um cansaço que não se cura com sono, um silêncio dentro da alma que insiste em dizer: nada muda. Talvez você repita isso sem perceber, como um eco, como uma defesa, como uma verdade que foi se instalando aos poucos. Mas, e se esse nada muda não for apenas um desabafo? E se for um comando silencioso que o seu corpo aprendeu a obedecer? E se aquilo que você repete com tristeza for, na verdade, o que mantém os mesmos ciclos acontecendo? A ciência já confirma o que a espiritualidade sempre intuiu. Suas palavras moldam sua biologia. Segundo o Dr. Bruce Lipton, as crenças, especialmente quando verbalizadas com emoção, podem alterar a forma como seus genes se expressam. Não estamos falando de metáfora. Estamos falando de epigenética. A fala, quando carregada de sentimento, se torna um gatilho químico que reorganiza o corpo. E mais do que isso, reorganiza o campo ao seu redor. Então, se você repete, isso nunca funciona, seu sistema acredita. Seu cérebro reforça o padrão. Seu corpo responde como se fosse verdade. Seu campo energético se contrai e tudo ao redor se alinha com essa frequência. Mas, e se você dissesse algo diferente? Algo simples, mas verdadeiro? Algo sentido? Talvez a mudança que você tanto espera não comece com um grande evento externo. Talvez comece com uma única frase, mas não qualquer frase. Uma frase que venha da alma, que vibre no peito, que reorganize sua intenção, que diga: eu permito o novo. Porque quando você fala com presença, você envia um novo sinal ao seu corpo, à sua energia, ao universo. Essa é a proposta desse vídeo. Uma jornada sensível entre ciência e espiritualidade. Um mergulho na sua própria linguagem interior. Um reencontro com a frase que pode quebrar o ciclo, não por mágica, mas por coerência vibracional, porque a realidade externa sempre começa com um som interno. Você já notou o que costuma dizer para si mesmo quando as coisas não saem como o esperado? Não em voz alta, mas no fundo da mente, no silêncio do dia. Frases como: eu nunca consigo, comigo não dá certo, acho que não sou capaz. Elas parecem pequenas, mas carregam um peso descomunal. Essas frases, repetidas diariamente, mesmo que de forma automática, não estão apenas descrevendo o que você sente. Estão programando como você se comporta. E mais profundamente, estão informando ao seu subconsciente qual realidade deve continuar sendo recriada. A neurociência revela que o subconsciente comanda mais de 90% dos nossos pensamentos e comportamentos diários. Isso significa que, mesmo com boas intenções, você pode continuar vivendo os mesmos padrões, simplesmente porque os comandos que alimenta internamente continuam os mesmos. Imagine seu subconsciente como uma orquestra. Cada emoção, cada crença, cada pensamento é um instrumento. Mas se não houver um maestro, a música se perde, o ruído prevalece. E o maestro é sua fala consciente. É aquilo que você diz com presença, com intenção, com sentimento. Quando você afirma com convicção algo como: eu sou limitado, isso nunca vai mudar, não tem jeito. A orquestra toca essa música e ela ecoa no corpo, nos relacionamentos, na energia que você emite e atrai. Mas quando você se torna consciente da sua fala e começa a escolher novas frases, mesmo que pequenas, mesmo que tímidas, o som começa a mudar. Por isso aqui vai uma prática simples. Por 3 dias, anote todas as frases limitantes que surgirem em sua mente.
não para se julgar, mas para se conhecer. E ao final de cada dia, escolha uma delas. E respire. Inspire profundamente. E então diga algo oposto, mas que ainda soe verdadeiro. Se eu nunca consigo surgir, diga: aos poucos estou aprendendo a confiar em mim. Você não precisa acreditar plenamente nisso ainda, mas precisa começar a criar espaço para essa possibilidade. Porque toda mudança começa quando você deixa de repetir a mesma música e ensaia uma nova melodia. E lembre-se, você não é a frase que repete. Você é aquele que pode escolher o que dizer. Nem toda frase tem o mesmo peso. Há palavras que tocam e palavras que apenas passam. Há falas que vibram e outras que se perdem no ar. O que faz a diferença não é a beleza da frase, mas a sua ressonância, a forma como ela ecoa dentro de você, a forma como ela reorganiza a sua intenção. É por isso que existe algo chamado sentença de ativação, uma expressão curta, presente, emocionalmente verdadeira, que atua como um botão interno de reorganização. Ela não precisa ser grandiosa, precisa ser viva, algo como: eu respiro clareza agora. Essa frase, dita com presença, não apenas comunica uma intenção, ela a instala. Estudos mostram que a mudança de estado emocional afeta rapidamente a química do corpo. Em poucas horas, a expressão de certos genes pode se alterar, desencadeando respostas mais saudáveis, criativas, equilibradas. Isso quer dizer que o que você sente e verbaliza com coerência tem impacto real na sua biologia. Mas há um detalhe importante. A mente não comanda sozinha. A frase só ativa algo quando o coração participa. Quando há uma ponte entre o pensar e o sentir. Quando a fala vem acompanhada por emoção compatível. Por isso, aqui vai uma prática simples e poderosa. Vá até um espelho, olhe nos seus olhos, respire, coloque uma mão sobre o peito e com calma diga a sua frase. Pode ser: eu me abro para o novo, ou eu estou seguro no desconhecido, ou ainda: eu mereço descansar. Escolha algo que fale com o momento que você está vivendo. Repita a frase 3 vezes, com pausa entre elas. Não se apresse, não tente acreditar à força. Apenas diga e sinta o que acontece. Pode ser que surja um leve calor no corpo. Pode ser que venha uma emoção inesperada. Ou talvez apenas um pequeno alívio. Qualquer uma dessas reações é um sinal de que algo foi ouvido, de que o corpo está começando a escutar uma nova frequência. E se você repetir essa mesma frase todos os dias com verdade, por apenas 1 minuto, estará criando um novo caminho, um novo espaço interno, e onde há espaço, há transformação. Porque uma frase verdadeira, dita com alma, não é apenas som, é um gesto vibracional, é um campo que se reorganiza, é um primeiro passo em direção a um destino mais leve. Há algo que poucos falam, mas que transforma tudo. O silêncio pode ser mais poderoso do que a própria fala. Vivemos cercados de vozes, de comandos, de estímulos. Acostumamos a acreditar que é preciso dizer muito, afirmar com força, repetir para que algo funcione. Mas existe um outro caminho, um caminho que começa não com palavras, mas com pausa, com escuta, com o silêncio que antecede o verbo. O Dr. Joe Dispenza ensina que o campo quântico responde à coerência vibracional do agora. E o agora não é o barulho, é o espaço entre as palavras. É a presença limpa, sem defesa, sem expectativa. É nesse campo silencioso que a frase escolhida ganha potência, porque o silêncio não é vazio, é solo fértil. É onde a intenção se organiza. Antes de cada frase de ativação, experimente silenciar, não apenas do lado de fora, mas por dentro. Feche os olhos, respire devagar e por 30 segundos não diga nada. Apenas sinta. Sinta o corpo, o peito, o ar que entra e sai. Sinta o que quer nascer antes de se tornar palavra. Essa pausa é um portal, um afinador vibracional.
É como o momento exato em que o maestro levanta uma batuta antes do primeiro som. O silêncio dá contexto, dá direção, dá espaço para que a fala não seja apenas resposta, mas criação. E quando você fala a partir desse lugar, sua voz muda. Ela não tenta convencer, ela não implora, ela declara, ela se instala, ela reverbera. Por isso, ao invés de se apressar para repetir sua frase do dia, comece pela pausa. Cultive esse silêncio como um ritual. Mesmo que desconfortável no início, ele logo se torna um lar, um espaço seguro dentro de você. Um templo interior onde cada palavra, quando dita, se torna sagrada, porque às vezes o que transforma não é o que você diz, é o que você deixa de dizer para finalmente escutar o que sua alma estava tentando sussurrar há tanto tempo. Existe um erro sutil, mas muito comum nas práticas de transformação interior, achar que repetir é o suficiente. Repetir frases, mantras, afirmações. Muitos fazem isso todos os dias, mas sem sentir, sem conexão, sem verdade. E então, após algum tempo, dizem: isso não funciona para mim. Mas o problema não está na frase, está na ausência de presença. Quando você repete sem sentir, está apenas produzindo som, palavras que não atravessam o corpo, não tocam o sistema nervoso, não reverberam no campo energético. É como tentar acender uma fogueira soprando ar frio. Não importa quantas vezes tente, o fogo não vem. A fala verdadeira precisa estar conectada com o centro emocional. Precisa passar pelo peito, precisa vibrar. A ciência já mostrou que quando há coerência entre cérebro e coração, tudo no corpo se reorganiza. O sistema imunológico melhora, a mente se acalma, as decisões se tornam mais claras. Isso acontece porque emoção e pensamento alinham seus campos elétricos. Eles se tornam um só fluxo. E é esse fluxo que transforma uma simples frase em um comando criador. Por isso, ao invés de repetir automaticamente, desacelere. Escolha uma frase, apenas uma, e permita que ela entre no corpo antes de sair pela boca. Proponho um pequeno ritual para isso. Feche os olhos. Coloque as mãos sobre o peito. Respire 3 vezes, profundamente. Sinta o que está vivo aí dentro e só então diga sua frase. Mas não apenas diga. Sinta a vibração dela preenchendo o seu corpo. Imagine essa vibração se expandindo em ondas suaves, como se você fosse um instrumento afinando a própria melodia. Diga a frase 3 vezes, com pausas, com silêncio entre elas, com escuta. Esse é o momento da verdadeira ativação, quando sua fala não nasce mais da obrigação, mas da autenticidade. Quando ela deixa de ser um texto decorado e se torna um gesto de cura, porque o universo não responde a palavras bonitas, ele responde a palavras verdadeiras, sentidas, inteiras. Talvez você se veja nesta história. Ana era uma mulher introspectiva, sensível, sempre em busca de algo que ela não conseguia nomear. Por fora, fazia o que era esperado. Era responsável, dedicada, mas, por dentro, algo estava sempre ausente, um vazio que nenhuma conquista preenchia. Uma sensação persistente de que sua vida não fluía como poderia. Ela tentou de tudo, cursos, terapias, retiros espirituais. Mas, no fundo, havia uma frase que nunca mudava. Uma frase que ela carregava como uma verdade silenciosa. Comigo nunca dá certo. E sem perceber, essa frase se tornou um mantra às avessas. Ela não a repetia para transformar, mas para justificar. Era uma forma de se proteger do novo, do risco, da frustração. Até que, em um dia comum, algo nela cedeu. Não foi um colapso, foi um esvaziamento. Como se, de tanto repetir a dor, já não houvesse mais força para sustentá-la. Ela se recolheu, respirou fundo e, pela primeira vez, em muito tempo, perguntou a si mesma: qual seria a frase que eu ainda não me permiti dizer? E então veio: eu me abro para o que ainda não conheço.
Ela não sabia o que significava, mas sentiu algo diferente. Sentiu o corpo responder, sentiu uma suavidade brotar no peito. E passou a repetir essa frase todos os dias, não como uma fórmula, mas como um lembrete, uma escolha, um gesto de amor por si mesma. 6 meses depois, Ana mudou de cidade, iniciou um novo projeto com mais propósito e começou a viver com mais leveza. As respostas vieram sim, mas não porque ela forçou, vieram porque ela mudou a vibração do que estava oferecendo ao mundo. Essa história nos ensina algo profundo. Você pode estar dirigindo a vida como quem conduz um barco em alto mar, mas sem mapa, sem bússola, sem direção. E a frase que você repete internamente, muitas vezes sem perceber, é o que determina para onde esse barco vai. Agora imagine que uma nova frase, escolhida com amor, seja como um GPS vibracional. Não aponta para fora, aponta para dentro, para o que sua alma deseja viver, para o que você está pronto para acessar. Pense nisso. Toda vez que você diz algo com verdade, você reposiciona sua rota. Você dá um novo sinal ao seu campo energético e o mundo começa a responder. Agora que você percorreu essa jornada, talvez esteja sentindo algo diferente. Talvez uma palavra tenha tocado fundo, talvez uma frase tenha feito sentido. Ou talvez apenas um silêncio novo esteja se formando dentro de você. E tudo bem se você ainda não souber o que fazer com isso, porque a transformação verdadeira não começa com certezas. Começa com escuta, com intenção, com um gesto íntimo de reconexão. O que você diz para si mesmo importa. Importa de verdade. Não apenas pelo que representa, mas pelo que ativa. A fala consciente, alinhada com o sentir, é uma ponte viva entre quem você tem sido e quem você está pronto para ser. Segundo Bruce Lipton, cada comando que você repete com presença pode alterar a expressão dos seus genes. Seu corpo está escutando, sua energia está escutando. O campo ao seu redor está em constante resposta ao que você oferece vibracionalmente. E por isso, cada frase sentida se torna semente. Joe Dispenza nos mostra que a coerência entre coração e mente é o solo fértil dessa semente. É quando emoção e intenção caminham juntas que a mudança se torna inevitável. Porque não é mais esforço, é frequência, é alinhamento. Então te convido, com suavidade, a escolher uma frase, apenas uma, que represente esse novo momento, que represente o que sua alma deseja viver. Repita essa frase todos os dias, por 7 dias. Pela manhã, antes de dormir, em momentos de dúvida, em momentos de abertura. Diga com as mãos no peito, com os olhos fechados, com o coração disponível e observe. Observe o que muda dentro, observe o que muda fora. Observe a vida se reorganizando ao redor do seu novo som interno. E para que isso se ancore ainda mais fundo, imagine agora uma cena. Há dentro de você um farolete, pequeno, mas persistente. Ele sempre esteve lá, mesmo nos dias escuros, mesmo quando você se perdeu. Esse farol emite luz, mas a cor, a intensidade, a direção dessa luz depende do que você diz a si mesmo todos os dias. Cada frase que você escolhe com verdade é como um feixe novo. Um novo caminho que se acende. Uma nova direção que se revela. E o mais bonito é que você não precisa saber o destino. Basta confiar na luz. Então eu te pergunto, qual é a frase que vai guiar a sua luz nos próximos dias? Se você quiser, compartilhe nos comentários. Diga em voz alta. Escreva no papel. Compartilhe com alguém, porque ao nomear sua nova frase, você a ancora, você a honra, você se declara. E lembre-se, você não está quebrado, está despertando, e toda transformação verdadeira começa com o som de uma nova escolha. Se esse vídeo tocou algo em você, curta, compartilhe e escreva nos comentários a frase que sua alma precisa ouvir. Quem sabe, ela não seja o começo da sua nova história.